Hoje vamos explicar de uma forma simples como funciona um painel solar. Então vamos lá. A tecnologia de uso das células solares é bastante antiga, teve início em torno de 1800. A pesquisa no assunto é acreditada ao físico francês Antoine César Becquerel, em 1839. Enquanto ele estava analisando um eletrodo sólido que foi mergulhado na solução eletrolítica, ele chamou o fenômeno de efeito fotovoltaico. Já a criação da primeira célula solar é acreditada a Charles Fritts, que usou as junções já existentes, acrescentando um semicondutor que ele cobriu com uma camada muito fina de ouro. Os primeiros painéis solares a serem criados foram profundamente ineficientes e a ideia de energia recebida através do Sol foi deixada de lado. Já em 1954, três pesquisadores americanos Gerald Pearson, Calvin Fuller e Daryl Chapin foram capazes de produzir um painel solar que poderia ter um nível de eficiência de 6% no uso da luz solar. Os painéis solares fotovoltaicos são dispositivos utilizados para converter a energia da luz do Sol em energia elétrica. Os painéis solares fotovoltaicos são compostos por células solares, assim designadas já que captam, em geral, a luz do Sol. Estas células são, por vezes, e com maior propriedade, chamadas de células fotovoltaicas, ou seja, criam uma diferença de potencial elétrico por ação da luz. As células solares contam com o efeito fotovoltaico para absorver a energia do Sol e fazem a corrente elétrica fluir entre duas camadas com cargas opostas. Atualmente, os custos associados aos painéis solares, que são muito caros, tornam esta opção ainda pouco eficiente e rentável. Mas, com o aumento do custo dos combustíveis fósseis, da energia gerada em hidrelétricas e nucleares, a experiência adquirida na produção de células solares, que tem vindo a reduzir o custo das mesmas, indica que este tipo de energia será tendencialmente mais utilizado. Mas, como ocorre essa conversão? A parte mais importante de um painel solar fotovoltaico são as células fotovoltaicas de silício. O silício é composto de átomos minúsculos que são carregadas com elétrons. A concepção mais comum de painéis fotovoltaicos utiliza dois tipos diferentes de silício. Isto é para criar cargas negativas e positivas. Para criar uma carga negativa, o silício é combinado com boro, e para criar uma carga positiva, o silício é combinado com o fósforo. Esta combinação cria mais elétrons no silício carregado positivamente e menos elétrons no silício carregado negativamente. O silício carregado positivamente é sanduichado com o silício carregado negativamente, isso permite à célula de silício reagir com o Sol produzindo energia elétrica. A construção do painel solar fotovoltaico. Cada célula fotovoltaica é cuidadosamente colocada, plana, em série, uma após a outra. As células fotovoltaicas individuais são conectadas usando uma faixa condutora extremamente fina. Esta tira é tecida de cima para baixo de cada célula, de modo que todas as células fotovoltaicas do painel solar fotovoltaico estejam ligadas, assim criando um circuito. Essa série de células fotovoltaicas é então coberta com uma lâmina de vidro temperado, tratado com uma substância antiaderente e antirreflexo, emoldurado usando um quadro de alumínio. Na parte de trás do painel fotovoltaico solar, há dois condutores provenientes de uma pequena caixa preta. Esses cabos são usados para ligar os painéis solares fotovoltaicos em conjunto, formando uma série ou séries de painéis fotovoltaicos. Esse conjunto de painéis fotovoltaicos é então conectado através de cabos de corrente contínua ao inversor solar.
Efeito fotovoltaico. As partículas de luz que viajam do Sol à Terra a cada dia são chamadas de fótons. Os fótons levam cerca de 8 minutos e 20 segundos para percorrer a trajetória do Sol até a Terra. Abaixo, uma explicação básica do que acontece quando os fótons atingem as células solares. Quando os fótons atingem as células fotovoltaicas, eles fazem com que alguns dos elétrons que circundam os átomos se desprendam. Estes elétrons livres vão migrar, através da corrente elétrica, para a parte da célula de silício que está com ausência de elétrons. Durante o dia todo, os elétrons irão fluir em uma direção constantemente, deixando átomos e preenchendo lacunas em átomos diferentes. Este fluxo de elétrons cria uma corrente elétrica, ou o que nós chamamos de casualmente de energia solar fotovoltaica. Esta explicação é uma forma simples de mostrar o efeito fotovoltaico. Na realidade, existem outros materiais além do silício utilizados para a fabricação de células fotovoltaicas e outras formas de se fabricar uma placa fotovoltaica. A tecnologia explicada acima é a mais utilizada mundialmente, representando provavelmente 90% do mercado de painéis solares no mundo. Tamanho de um painel solar e sua vida útil. Os tamanhos e pesos dos painéis solares variam bastante. Existem diversos modelos e variações, porém um painel possui, em média, por volta de 1 metro quadrado, e pesa em torno de mais de 10 quilos. Um painel com essas medidas contém cerca de 36 células fotovoltaicas, sendo apto para produzir por volta de 17 volts, e uma potência de até 140 watts. Os modelos existentes frequentemente variam de 5 até 300 watts de potência máxima, dependendo da aplicação de seu consumo, e da tecnologia escolhida. Além disso, podem ser usados vários painéis fotovoltaicos, que podem ser instalados e organizados de maneiras distintas, permitindo que se trabalhe com diversas variações de sistemas de energia solar. Um painel solar possui vida útil em torno de 25 anos, sendo bastante prático e não necessita de manutenção pesada. O período de restituição do investimento no sistema fotovoltaico é modificável, e depende da quantidade de energia que a propriedade necessita.